Sou Josh Bernstein. Estou na Itália para explorar um dos personagens mais emblemáticos do Império Romano, o Gladiador. Forçados a lutar pela liberdade num espetáculo sangrento, os gladiadores são retratados em Hollywood como prisioneiros, escravos e selvagens. Agora estou seguindo os passos desses guerreiros lendários para ver como eles realmente viviam e morriam. As expedições de Josh Bernstein. Já ouviu aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Bem no auge do domínio romano, isso era verdade. Roma era o centro do império. Mas isso também vale para os gladiadores, pois esta cidade e seu mundialmente famoso Coliseu era o palco máximo para os combates desses guerreiros. Ao ouvir a palavra gladiador, a maioria das pessoas pensa em filmes como Spartacus, onde para viver, escravos endurecidos pela batalha tinham de lutar até a morte. Contudo, evidências descobertas recentemente sugerem que esses guerreiros selvagens eram muito mais do que Hollywood nos faz acreditar. Eu quero descobrir como os gladiadores realmente eram, como viviam e como morriam. E as respostas podem surpreendê-lo. Roma emergiu em 509 a.C. como um estado agressivo e expansionista, que acabou conquistando todo o sul da Europa, o Oriente Médio e o norte da África antes de se tornar o maior e mais poderoso império do mundo. Apesar do colapso do Império em 476 d.C., língua, arquitetura, arte e lei romanas ainda influenciam a sociedade atual. A minha jornada começa com uma volta à escola. A escola de gladiadores. Deve ser interessante. Posizione! Pendente! Pendente! Alto diritto! Alto diritto! Basso rovescio! Basso rovescio! E é mesmo. Pendente! Esta academia, ou Ludus, treina homens para lutar como se lutava há 2000 anos o esporte mais famoso da Roma Antiga. Alex. Prazer. Como vai? Eu daria a mão, mas na Roma Antiga isso era ruim, sabia disso? Não. Deve agarrar o antebraço. Tá. Se você não conhece o cara, é só pra garantia. Dê um apertão no braço Tá. e aí deslize pra baixo. Tá bom. Pra ter certeza de que o cara não tem nada... Nenhuma arma. Isso, nada na manga. Nada na manga. Essa é a origem. Cumprimento de gladiador. Alex Mariotti é instrutor de uma organização chamada Grupo Histórico de Roma. Alto diritto! Alto diritto! A meta deles? Estudar como os gladiadores lutavam em combates de verdade. Temos novos recrutas treinando e você será um deles, é claro. Posizione! Pendente! E eles sempre se vestem assim, é? Pendente! Antes que eu possa começar a treinar, vamos ao arsenal, para Alex me mostrar as armas usadas nesse jogo mortal. Uau, impressionante. É uma bela seleção de armas de destruição, não acha? Ah, um tridente. E a rede? E a rede, que está em todos os filmes de gladiador. O tridente é usado para golpear. E o ideal é usar a rede ao mesmo tempo. Isto é uma sica. Sica é de onde vem a palavra assassino. Em italiano vem de sicário. E como você usaria? Ah, numa esquina. Contornando. É. Sério? É. E esse é o gládio, não é? É, esse é um gládio típico. E daqui veio a palavra gladiador. Isso mesmo, vem da própria espada. Já que o fio é rombudo, quando você bate um contra o outro... Olha só que legal. Que som legal, né? Bom. Imagine-se na arena, olhando pra baixo. Dá pra imaginar o som... ecoando. Para dar um efeito dramático. Isso mesmo. Ah, os elmos. É a parte favorita de todos. Muitas opções. Qual você escolheria? Vou escolher esse aqui. Parece bem mal. Ah, nossa. Esse é pesado, hein? Ah, gostei. Parece intimidador. É verdade. É o olhar, são os olhos, é por isso. O que acha? Coube bem? Tá bem justo. E definitivamente a visão fica bem limitada. Que tal o peso?
O pescoço tem que ser forte. É justamente isso. Ninguém podia escolher um elmo qualquer para usar especificamente, porque você tinha de ser grandalhão para usar este. Agora imagine isso junto com o escudo. Você tem o gládio, tem a sua armadura, as suas grevas, e você está lutando num dia quente em Roma em uma arena. A cabeça não cozinharia aqui dentro? Com certeza. E tem mais uma coisa. O que você está sentindo? Eu não respiro. É exatamente isso. Todos os elmos que estão aqui foram projetados com prós e contras. Para saber o que Alex e seus gladiadores modernos descobriram sobre esses jogos de 2000 anos, pedi para pôr a mão na massa. Na posição... Esse é o curso básico dos gladiadores. Esse é o começo. Isso é o bom. básico. Tá Primeiro, legal. assim, tá bom? Tá. Então, é pra baixo, pra frente e um... O meu treino começa com a Rudis, uma espada de madeira usada para aprender os 7 movimentos básicos da luta com espada. Está pronto? Tô. Tá? Tô. O primeiro golpe é na cabeça. Nos tempos antigos, cada gladiador era forçado a fazer um juramento e entregar sua vida ao seu mestre. Se não obedecesse às ordens dele, você era chicoteado, marcado com ferro em brasa ou morria pela espada. 2, recue. Tá? Gire. Bom. Diferentemente do que vemos nos filmes, esse treinamento intensivo podia durar até 1 ano antes do gladiador ser considerado apto para a arena. Um passo à frente e traga a perna até aqui embaixo. Bom. Perfeito. Já dominou todo o básico. Agora quero dar um gostinho pra você de como era ser um gladiador. Então, pra fazer isso, quero que incorpore o tipo máximo possível. Teremos que vesti-lo pra isso. Pronto? Tá bom. Spartacus, Maximus, Jossicus. É isso aí. Está muito bom. Bom mesmo. Eu tô ridículo. Está ótimo. Isso é uma autêntica... É uma roupa de autêntica gladiador. roupa de gladiador. É profissional, você escolhe o que vai usar. Já tem sangue de suas últimas lutas aí, só pra lembrar as pessoas sobre a sua grande luta contra o seu arqui-inimigo. Mas esses seriam os caras contra quem você lutaria. Se eu pareço bobo, olha só esses caras. Muito bem, primeiro tem o reciário, com tridente numa mão e rede na outra. Reciário. Trácio, murmilo ou plomatus. Tá bom. E esse é o provocator. Depois havia os extras, como você. Não sei se sabe, mas... Qual sua maior habilidade na arena? Eu não tenho nenhuma. Espera aí. Eu já sei. Não. O quê? O que foi? Sem brincadeira. Beleza na arena, de vez em quando, era até 70% da vantagem, porque as moças amavam os gladiadores bonitões. Então você não usaria isso, não usaria isto, mas usaria algo assim. Protege a cabeça. Isso, e as maçãs do rosto. Mas ao mesmo tempo, quando sai lá, as moças podem ver o que tem pra mostrar. E, portanto... É sério? É, A gente pode tentar? claro. Por que não? Muito bem, então... Tá legal. E aí, o que eu faço agora? É muito simples. Pense assim, tente se aproximar de mim. Então eu tento te acertar, Isso. mas não tento pra valer, né? Não. Em posição, tá bom? Legal. Tá bom, ó. Minha preocupação é que você tem isso aí. Você pode me acertar 1,5 metro. É isso aí. Tá legal. Vamos lá? Tá legal, então vamos lá. Pronto? Se eu fizer isso aqui, ó. Isso. Ah, eu posso jogar isso aqui em você? Tão divertido, né? Opa! É isso aí. Você tá bem? Eu te machuquei? Não. Tudo bem. Eu sobrevivo. Acho que é nessa hora que técnica e treino ajudam. Fica claro que com tanta variedade de armas e técnicas, para ser gladiador você precisava de muito mais habilidade do que o cinema nos faz acreditar. E cada vez que Alex e seus alunos se paramentam, tentam descobrir ainda mais verdades escondidas. Esse é o objetivo da arqueologia experimental. É vestir a armadura, o elmo, usar as armas, experimentar e dizer: isso funciona e isso não funciona. Como eu não tenho habilidade, dá pra gente fazer alguns deles lutarem uns contra os outros? Só pra eu poder ver um combate? Claro que sim. Desde o momento em que o gladiador entrava na arena, sua vida estava na balança. Um fato que ajuda a transformar filmes em sucessos. Mas estou para descobrir se o esporte mais sangrento da história era tão mortal quanto Hollywood retrata no cinema. Estou em Roma, numa escola moderna de gladiadores, onde 2 lutadores treinados estão se preparando para o combate. Esta é a minha chance de ver se os gladiadores eram tão brutais quanto aqueles retratados nos filmes. Então, o que acha? Nada mal como espetáculo, não é? Não mesmo. Agora você vai ver 2 gladiadores lutando, como lutavam na Roma Antiga. Que os jogos comecem. É isso aí. Saluto.
Nossa, que rápido. É incrível. Apesar do tamanho das armas, conseguem ser velozes. Alex, a luta vai sempre até a morte? Não, não, não. De jeito nenhum. Havia várias lutas. Para desarmar um homem, só até tirar sangue ou até a morte, é claro, que é a mais conhecida. Entendi. Alex me conta que durante o governo de determinados imperadores, até 90% das lutas terminavam sem mortes. Na maioria dos casos, se os dois gladiadores lutassem corajosamente, ambos deixariam a arena vivos. Esse foi um bom golpe. É bom mesmo. Acabou. Agora sim terminou. Não. Ele está fazendo o chamado aguilocúcio em latim e está perguntando: lutei bem o suficiente? Mereço a vida ou a morte? Bom, como você é o convidado de honra, nós... Faço assim pra vida ou morte? Não, o polegar pra cima. Na Roma Antiga era quando você via uma mulher linda passando, dava aquele assobio e fazia assim, que era um símbolo fálico. Então, pra isso, não dá. Eu achei que fosse... Ele vive. Pois é, no cinema eles fazem isso. O movimento que se fazia era estender a mão, ou você punha pra baixo pra morte. Assim ou assim. O que vai escolher? Jósticos? Eu acho que Jósticos fica com vida. Então, vida será. Jósticos está de bom humor hoje. É uma surpresa descobrir que alguns perdedores deixavam a arena com vida. Mas se os treinadores davam valor à vida dos gladiadores, eu quero saber como eles viviam. Hollywood quer que acreditemos que era em gaiolas e péssimas condições. Mas, para ver a verdade, estou indo para o Ludus Magnus. Construído originalmente pelo imperador Domiciano entre 81 e 96 d.C., o Ludus Magnus era o maior dentre 4 centros de treinamento e residências de gladiadores em Roma. Darius! Oi, Josh. Combinei de me encontrar com Darius Arya, especialista em cultura romana antiga, para aprender como era a vida para os gladiadores que moravam aqui. Aqui estamos no chão da arena. Tá bom. E ela foi apenas parcialmente escavada, mas já dá para ter uma ideia de que era bem grande. Você vai ter que imaginar muitos gladiadores lutando, treinando, aprimorando o seu desempenho. Construído à sombra do Coliseu, este local era o lar dos melhores gladiadores de Roma. Na sociedade rigorosamente hierárquica de Roma, esses guerreiros existiam para divertir os aristocratas ricos e abastados, oficiais do governo e militares de alta patente. Oficialmente escravos, meras propriedades, os gladiadores ficavam no final da classe mais baixa. Até onde estou vendo, os tijolos que estão hoje expostos, seria isso que veríamos naquela época? Não, teríamos visto algo muito mais magnífico. Se olhar aqui, os romanos revestiam todas as suas estruturas feitas de tijolos com alguma coisa, como afrescos. Neste caso, havia um laminado de mármore. E esta provavelmente era a escola mais ricamente decorada de todo o mundo antigo. Darius me conta que a maioria das escolas de gladiadores pertencia ao imperador e eram controladas por ele. O que significava que as instalações, especialmente aqui em Roma, tinham de estar à altura das expectativas imperiais. No decurso da escavação, eles acharam fragmentos que não foram embora para outro lugar. E é isto bem aqui? Tem um monte deles. E este é o tipo de coisa que estaria fixado à parede. E também tem alguns pedaços de coluna. Isso é lindo. É. Tinha mármore revestindo essa parede, não é? Tinha. Era branco e brilhante. Lindo. E contudo, eles eram escravos. Essa é a ironia. Eles davam toda essa atenção àqueles que estavam na posição mais inferior da sociedade. Olhando para as ruínas deste complexo, que um dia foi tão luxuoso, estou descobrindo que a vida dos gladiadores profissionais era mais confortável do que os filmes de Hollywood sugerem. Este era um quarto de gladiador. Era. Acreditamos que ele podia acomodar 4 ou talvez 5 camas. Algum deles tinha um quarto individual? Isso dependia muito do seu status, quanto você faturava para o seu dono. Sei, então quanto Então- maior o seu status, melhores as suas acomodações aqui. Se você fosse mesmo um megastro, poderia ter um desses só para você. Mas enquanto os gladiadores estavam treinando, não só no Ludus Magnus, mas em qualquer escola, podiam se divertir? Sim, eles recebiam uma mesada e podiam gastar essa mesada se embebedando, gastar com prostitutas
E se tivessem bastante status, podiam ir até as termas e fazer uma massagem, relaxar. Eles podiam sair. Tinham uma certa liberdade de movimento e podiam ir a outras partes da cidade. Isso era possível. Mas aí, no final do evento, ou no final do dia, eles tinham que voltar para cá. Eles ainda conheciam alguém e esse alguém queria saber onde estavam e seguir seus movimentos. A imagem conhecida do gladiador como um bárbaro do mal rapidamente está sendo substituída por aquela de um guerreiro bem treinado que colhia os benefícios do sucesso. Agora estou indo para o sul, para Pompeia, uma cidade mergulhada em história gladiatória. Foi aqui que o primeiro anfiteatro foi construído, por volta de 80 a.C. E espero que, vindo aqui, eu possa entender melhor quem eram esses gladiadores. A explosão do Vesúvio em 79 d.C. criou de fato uma cápsula do tempo. Uma janela para o mundo dos moradores de Pompeia. E quem está me ajudando a explorar esta cidade antiga é o professor Barry Strauss, da Universidade de Cornell. Este é o alojamento. Sim, este é o alojamento dos gladiadores, onde eles viviam e treinavam. Como no Ludus Magnus. Em Roma, sim. Entendi. Uma das coisas que encontramos aqui, que é muito interessante, são listas com os nomes dos gladiadores que treinavam aqui. E essas listas são importantes porque confirmam para nós que alguns dos gladiadores, ao invés de serem escravos, eram, na verdade, homens livres e cidadãos romanos. Achei que todos os gladiadores fossem escravos. Não. A maioria dos gladiadores eram escravos, mas uma quantidade bem grande, talvez até um terço deles, eram cidadãos. Eles voluntariamente abriam mão de sua liberdade por vários anos para serem gladiadores. Porque eles queriam ser. Queriam ser gladiadores, sim. É difícil entender por que cidadãos livres abririam mão de seus direitos para levar a vida dura de um gladiador. Mas Barry me diz que uma descoberta nas paredes de Pompeia pode explicar por quê. Estou em Pompeia, onde a minha saga para descobrir a verdade por trás da imagem que Hollywood faz dos gladiadores como renegados selvagens revelou alguns fatos interessantes. Aqui, o fascínio pelo estilo de vida do gladiador era tão forte que cidadãos livres estavam dispostos a abrir mão de seus direitos pelo desafio da arena. E o arqueólogo Barry Strauss acha que sabe o motivo. Status de celebridade. Era uma emoção enorme ter a vida de gladiador. Havia aqueles atraídos pela fama, atraídos pela emoção, pela violência, atraídos pelo aplauso e, em alguns casos, até atraídos pelo dinheiro. Arqueólogos encontraram sinais do status de celebridade dos gladiadores por toda Pompeia. Sabe, as ruas de Pompeia estão repletas de pinturas, como essas aí, anunciando eleições ou os próximos eventos gladiatórios. É onde podemos ver evidências do motivo do culto à celebridade dos gladiadores. Isso seria como um outdoor na rua principal? Sim. E eles eram trocados regularmente? Exato. E eles nos dão muitas informações sobre a quantidade de lutadores que costumavam lutar em um evento. Geralmente eram 20 duplas. Incrível. Mas os sinais do status de gladiadores como celebridades não param aí. A cidade também está coberta de pichações feitas por fãs enlouquecidos. Viu? Alguém rabiscou aqui uma cena de combate entre gladiadores. 2 gladiadores. Está me dizendo que isto foi desenhado por quem? Por fãs de carteirinha. Groupies? Groupies. É um sinal de sua paixão pelo esporte. A seu próprio modo, equivaleria a cartões de beisebol antigos. Ou este é o site deles na internet, em que podiam expressar o que achavam dos gladiadores. Fica claro que a vida como gladiador oferecia um certo renome. À medida que continuamos a visitar esta cidade, vejo como os cidadãos de Pompeia davam aos seus gladiadores um status cult. Bem-vindo ao lar de Obélius Firmus. Bela casa. Grande, não é? Ele era... a casa de um homem rico. Isto é um dormitório. E presumimos que era de um dos filhos da família. Olhe em volta e você verá como é ricamente decorado. E se vier aqui, verá que este quarto tem uma coisa muito incomum. Veja o que aconteceu dentro deste quarto. Isso é um gladiador. É um gladiador.
E tá muito bem desenhado. É um desenho muito bom mesmo. E sabemos quem desenhou? Acreditamos que foi o adolescente que morava neste quarto. Concluímos isso devido à altura dos desenhos. Se um adulto tivesse desenhado, estaria bem mais alto. Tem mais? Assim, tem muitos mais neste quarto. Os detalhes nestes desenhos mostram que o artista tinha uma paixão enorme pelo esporte. Contudo, para um adolescente de uma família abastada, seu fascínio por gladiadores tinha um limite. Ele estava mesmo forçando muito a barra. Queria se tornar gladiador. Era um modo selvagem e nada respeitável de conquistar status na sociedade romana. E até mesmo um interesse excessivo pelos gladiadores equivalia a forçar muito a barra. Então o gladiador, de certo modo, ocupava dois papéis diferentes. Por um lado, você era corajoso. E isso dava a você uma certa aura, que as pessoas respeitavam. Mas, ao mesmo tempo, você era meio que inferior às prostitutas. Com certeza. Os desenhos e registros deixados pelos fãs em Pompeia revelam uma atmosfera tão emocionante ao ponto de homens livres estarem dispostos a viver como escravos para fazer parte dela. Isso está bem longe dos guerreiros abatidos que os filmes de Hollywood retratam. Até agora, ainda não descobri nenhum registro dos próprios gladiadores. Mas tudo isso está para mudar. Estou a caminho da cidade romana de Éfeso, na Turquia. Foi lá que os arqueólogos recentemente fizeram uma descoberta surpreendente. Um cemitério enorme que pode conter os ossos de gladiadores. 10 vezes maior do que Pompeia, Éfeso era o portão de entrada para a Ásia Menor e uma das cidades mais importantes da antiguidade. Há cerca de 2000 anos, Éfeso também abrigava o Templo de Ártemis. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ficava bem perto de uma arena de gladiadores de 25 mil lugares. Embora o templo tenha sido destruído pelos godos em 262 d.C., grande parte da arena permanece. E é aqui que vou me encontrar com Sabine Ladstetter, da Academia Austríaca de Ciências. A população de gladiadores aqui em Éfeso era considerável? Sim, era bem considerável. Sabine está em Éfeso para ajudar a desvendar mistérios do Império Romano. Temos a impressão de que alguns desses gladiadores eram realmente heróis aqui em Éfeso durante o 2º e 3º séculos depois de Cristo, comparáveis aos heróis de futebol de hoje, como Diego Maradona ou David Beckham. E essa foi a grande descoberta que foi feita por você e seus colegas aqui, que realmente pôs os gladiadores de Éfeso no mapa. Isso foi uma surpresa enorme. Encontramos túmulos de gladiadores aqui nas vizinhanças de Éfeso, fora da cidade. Aquilo que Sabine e seus colegas encontraram foi a primeira descoberta de ossadas de gladiadores. Mas a grande surpresa é o que os ossos revelam sobre o estilo de vida de um gladiador. Durante o Império Romano, Éfeso havia se tornado a cidade mais importante da Ásia Menor. Lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Foi aqui que uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta incrível. Pela primeira vez, cientistas acreditam ter identificado um antigo cemitério de gladiadores. E eles têm os ossos para provar. Cerca de 2 anos atrás, iniciamos uma escavação para obter mais informações sobre a passagem do Templo de Ártemis até a cidade de Éfeso. O processional que levava da cidade ao Templo de Ártemis tinha importância porque era usado para desfiles religiosos significativos. Então, Sabine, se voltássemos o relógio, estaríamos sobre o caminho processional. Exato. Haveria colunas aqui. Sim. Dos dois lados. Sim, dos dois lados. Tá legal. Tinha um telhado e ia até o Templo de Ártemis. Isso. E foi bem nessa parte da escavação que nós encontramos o cemitério. Então o caminho vinha até aqui. E os túmulos ao lado dele. Sim, isso. Isso é especial, ter um túmulo tão perto de um caminho processional? Sim, é muito especial porque era um lugar muito caro. Era preciso pagar pelo local de sepultamento. Acho que eu imaginaria que os gladiadores, sendo escravos, os mais inferiores na classe mais baixa, depois que estivessem mortos e fossem levados da arena,
Seriam colocados numa vala em algum lugar e deixariam os abutres comerem eles? Sim, essa foi a nossa grande surpresa. Essa descoberta, mais uma vez, desafia a imagem conhecida dos gladiadores como apenas guerreiros insignificantes. Mas como podemos ter certeza de que são mesmo ossos de gladiadores? Para descobrir, estou indo para o Museu do Éfeso, me encontrar com o Dr. Fabian Kans. Aham. Então essa é uma das famosas lápides. Exato. Como você pode ver, há um escudo do lado esquerdo e também um elmo. Este é um elmo de gladiador. Então esse aqui é o próprio gladiador? É. O que é isso? Isto é uma folha de palmeira, que é um sinal de vitória. Então ele era um gladiador dos bons. Ele venceu pelo menos um combate. E esse texto aqui, diz o quê? O texto da lápide nos permite até dar um nome ao gladiador, porque diz que Rímenes dedicou esta lápide ao seu marido Palumbus. Olha. Então sabemos que o nome desse gladiador era Palumbus. E a esposa dele fez isso? Sim, sua esposa Rímenes mandou fazer. Às vezes as pessoas pensam que os gladiadores não tinham vida social, mas esse homem estava casado com ela. Tinha uma esposa romana. O paradoxo é que a vida dos gladiadores, escravos com status de celebridades, continua a crescer com cada pedaço das evidências. Mas o que os ossos dos gladiadores podem revelar a respeito deles? Encontramos esse osso do pescoço com um arranhão bem pequeno aqui. Mas significa alguma coisa? Significa que o gládio deve ter penetrado assim. Isso se encaixa bem aqui, não é? É. Então eu tô assim... ele penetrou assim. Fabian me conta que sabemos, através dos mosaicos, que esse ferimento é singular. É a marca tradicional da execução de um gladiador. Encontramos um crânio com duas lesões. Está vendo? Uma aqui e uma aqui. Aqui e aqui. Não é isso? Isso. Tá bom. E aí? Bom, e aí se pegar, o tridente encaixa direitinho. Ah, olha só. É a marca dos dentes do tridente. Uma arma usada exclusivamente pelos gladiadores. Nós já sabíamos que o tridente não era usado pelo exército romano. Por isso sabemos que eles não eram soldados, eram gladiadores. Isso. A não ser que houvesse um pescador enlouquecido. Mas acho que não. É improvável. Baseado nesta evidência encontrada em Éfeso, estes são os primeiros ossos de gladiadores de que se tem notícia. Eles provam que, apesar das vidas dos gladiadores frequentemente serem poupadas, ainda assim era um jogo violento, que podia resultar em ferimentos fatais. Fabian acredita que uma perícia dos ossos dos guerreiros pode revelar até mais sobre o seu estilo de vida. A imagem icônica dos jogos gladiatórios sobreviveu por mais de 2000 anos. Agora, o Dr. Fabian Kans e eu estamos a caminho de um laboratório de perícia para analisar ossos autênticos de gladiadores. Eles podem fornecer novas informações sobre esses guerreiros lendários. Nós fazemos o trabalho sujo aqui. Fabian me trouxe à Universidade de Medicina de Viena, onde restos de gladiadores encontrados em Éfeso foram trazidos para serem testados. Então nós temos que coletar uma amostra desses ossos. Isso. É só cortar? Pode cortar. Tá. Não tem problema inalar isso? Não tem problema. Eu não estou sendo contaminado? Assim, você vai se tornar um gladiador. É incrível pensar que um osso pode revelar fatos perdidos na história por quase 2000 anos. Então esse é o nosso pedacinho de osso de gladiador. Isso. Mas antes de iniciar os testes, precisamos pulverizar a amostra. Pode fechar a tampa. Manda ver. Este triturador de pedras transforma a nossa amostra em meras partículas de pó. Próximo. Você gostaria de queimar ou eu devo queimar? Eu quero. Pode sim. É? Perfeito. Agora dá pra cheirar mesmo. Osso queimado. Pareço um dentista. O processo de queima reduziu o osso a minerais puros. Agora estamos prontos para fazer alguns testes. Bom, agora o osso está sendo analisado pelo espectroscópio.
Este é o espectroscópio? É este. É como um super forno, porque fica muito quente e, portanto, tem muita energia. Então ele está analisando o osso do gladiador. Exato. E estamos procurando o quê neste momento? O que procuramos? Queremos descobrir o nível de estrôncio no osso do gladiador. O que o estrôncio nos revela sobre uma pessoa? Bom, sabemos que o estrôncio é um bom indicador da dieta do indivíduo. Então, analisando os ossos, podemos descobrir a dieta dos gladiadores e compará-la àquela de outras pessoas em Éfeso. É. E isso vai aparecer? Quanto tempo? Instantaneamente? Instantaneamente. É? Podemos ir até lá. Então nós já temos dados? É. Legal. Vamos lá. Veja a linha vermelha da amostra que acabamos de medir. E como você pode ver, este monte de linhas aqui embaixo são de um cidadão normal. E todos esses níveis altos são do osso do gladiador. Por que acha que o gladiador tem níveis de estrôncio tão altos? Isso nos revela que o gladiador comia muitos alimentos vegetarianos comparado à população, normal do Éfeso. Está dizendo que os gladiadores eram vegetarianos? Isso. Mesmo? É sério, eles eram vegetarianos? Sim, eu acho que... Mas a maioria das pessoas pensa que gladiadores, atletas, homens musculosos que faziam trabalho duro, deveriam comer carne. Temos registros escritos que dizem que eles tinham um apelido que era hordeário. Quer dizer, comedores de cevada, e sua dieta é descrita como sendo principalmente cevada e feijão. É uma descoberta fascinante que se encaixa com seu status de escravos. Carne custava caro. Então os gladiadores eram alimentados com grãos, nutritivo, porém barato. Mas Fabian diz que uma perícia adicional pode nos contar ainda mais sobre o estilo de vida do gladiador. Sabemos como ele morreu? Não sabemos como ele morreu. Tá. Mas sabemos que ele teve uma luta feia e ele tem 2 marcas de penetração. Aqui e aqui. Achamos que foi um tridente. Mas se alguém fosse atingido desse jeito, nós poderíamos esperar muito sangue. Esse é um ferimento bem grave, não é? Para a plateia, eu acho que foi um ferimento e tanto, não acha? Mas não foi fatal, porque isto está muito... Bom, a ferida cicatrizou bem e está bem liso. O osso deve ter sido limpo após o acidente. De outro modo, teria havido um processo inflamatório e a aparência seria muito, muito diferente. Então, quando nós analisamos pelo grau de limpeza do ferimento e da cura, nós podemos concluir que esta pessoa foi tratada. Não só tratada, foi muito bem cuidada. É? Bem cuidada? Muito bem cuidada. Mais uma vez, o paradoxo dos gladiadores é demonstrado. Aqui, a mudança de cor. O cuidado que nós vemos aqui, que os gladiadores recebiam, como ele se compara ao das pessoas comuns de Éfeso? Bom, pode-se dizer que os gladiadores tinham quase o mesmo tratamento médico que a classe mais alta de Éfeso. Cuidados médicos da melhor qualidade. A melhor qualidade, os melhores médicos. Todos os ossos mostram que o gladiador, apesar de ser escravo, quando o assunto era tratamento médico, ele recebeu o melhor tratamento possível. Isso prova que os gladiadores eram mesmo valorizados na sociedade romana. E onde havia dinheiro envolvido, também havia poder. Então, o que mudou e causou o fim dos combates entre gladiadores? A minha saga para separar os mitos de Hollywood da realidade dos gladiadores desvendou a história de escravos vivendo em um mundo de contradições. Vida. Guerreiros lendários, que valiam mais vivos do que mortos, eles tiveram um papel significativo na vida romana, lotando anfiteatros por todo o Império. Então, por que o esporte morreu? Estou indo para o local da antiga cidade romana de Fisdros, na esperança de encontrar respostas. Atravessei o Mediterrâneo e cheguei ao norte da África. Aqui, na Tunísia, ficava o limite meridional do Império Romano e do seu anfiteatro mais incrível. O anfiteatro em El Jem é um exemplo notável da arquitetura romana. Agora ele é um monumento da ascensão e queda dos jogos gladiatórios. Então, quando é que isso foi construído? No início do século III depois de Cristo. O especialista em história romana David Baumgartner vem estudando essa estrutura e as batalhas mortais que aconteciam dentro dela. Esta é a passagem que os gladiadores teriam percorrido antes de entrar na arena.
E aqui estamos. A Arena da Morte. Se estivéssemos aqui naquela época, esta seria a última coisa que veríamos. Morte ou glória? Glória, eu espero. Acomodando cerca de 30 mil espectadores, este anfiteatro era o terceiro maior do Império Romano. Seu tamanho descomunal permitia que os oficiais da província montassem espetáculos gigantescos. E agora, David vai me dar um passe para os bastidores. Ou, neste caso, um passe para o subterrâneo. Agora nós estamos nas entranhas de El Jam. É uma estrutura subterrânea muito abaixo da arena. É aqui que todos os efeitos especiais, toda a magia acontecia. O elemento hollywoodiano dos espetáculos. Haveria um verdadeiro exército de escravos públicos trabalhando aqui embaixo. Teria sido muito mais escuro e iluminado por tochas. Você tem de imaginar o rugido dos animais em suas jaulas, o fedor, a confusão. Então as pessoas que administravam a arena gerenciavam um verdadeiro circo no subsolo. Com certeza. Havia recursos incríveis aqui embaixo que eles tentavam organizar e transformar em um espetáculo. E tudo se juntava bem aqui. Haveria um grupo de escravos com um cabrestante girando para lançar uma jaula com animais lá para a arena, onde eles apareceriam dramaticamente. Para o delírio dos fãs. Sim, para o delírio dos espectadores. E não poupavam despesas, eu quero dizer, em termos modernos. Um combate gladiatório de primeira classe teria custado $2 milhões. O quê? $2 milhões para um só dia? É isso aí, para um só dia. E as pessoas pagavam por seus assentos lá em cima? Não, isso era um presente. Não dava para recuperar a perda. Era uma despesa que não dava retorno. Era por puro status. E eu presumo que havia algum tipo de capital político? Com certeza. Não se podia esperar ser um político de sucesso, a não ser que se pudesse realizar um espetáculo de primeira. David me conta que o homem que organizava os eventos era conhecido como editor. Ele servia como mestre de cerimônias dos jogos e era dele a decisão final sobre o destino do gladiador que perdia. O que ele diria? Olá! Obrigado por terem vindo! Aproveitem o show! Ou algo assim, não é? Pois Provavelmente era isso que ele diria. Foi bem adequado. Então o editor, que não está aqui só como espectador, mas que de fato pagou por este espetáculo caríssimo, o que ele espera que aconteça? Ele espera conseguir uma popularidade proeminente com o povo que está assistindo o espetáculo. Ele espera obter seu apoio político e ele espera conseguir um status proeminente em sua comunidade. E quando as coisas vão bem, ele sabe porque a multidão está feliz. Ele ouvirá isso, eu quero dizer. Eles torcerão, gritarão seu nome, vão parabenizá-lo. E se as coisas não fossem bem, o editor saberia disso? É claro que sim. Você ouviria alto e claro se não estivessem satisfeitos com alguma coisa. E se houvesse questões sociais prementes pelas quais o considerassem responsável e pudesse fazer algo a respeito, ele certamente, se pessoas o bastante começassem a entoar um coro, eles se fariam ouvir. E seria muito incômodo. Então o segredo para a vantagem política aqui era através dos gladiadores ali. Em uma palavra, sim. E é por isso que todo mundo cuidava tão bem deles. Sem dúvida. Mas isso ainda não responde à minha pergunta. Eu fiquei pensando, se os jogos gladiatórios faziam tanto sucesso, por que acabaram? David diz que a resposta pode ser encontrada aqui. Aqui é Udna, um dos sítios antigos mais importantes de toda a Tunísia. Josh, eu quero lhe mostrar Udna, o Capitólio, do templo de Júpiter, Juno e Minerva. Isto ilustra a grande importância da religião na vida romana. Cada aspecto da vida romana teria sido dominada pela religião e controlada pela religião. E a observância religiosa está nos sacrifícios. Incluindo os gladiadores. Com certeza, os gladiadores são um ótimo exemplo de sacrifício religioso. De fato, evidências históricas sugerem que os jogos gladiatórios lentamente substituíram a prática de sacrifícios humanos entre 300 e 200 a.C.
Uma época em que o derramamento de sangue humano era visto como um meio de apaziguar os espíritos. Então, além do domínio político dos jogos dos gladiadores, havia um domínio religioso e espiritual. E isso é como um bolo de camadas com vários significados diferentes. David me conta que foi essa ligação com a religião que acabou desferindo o último golpe no gladiador. O norte da África é um excelente exemplo de berço para a cristandade, a nova religião. No final do século II depois de Cristo, a cristandade, devido ao seu crescimento rápido, era vista como uma verdadeira ameaça ao coração e à alma da civilização romana. Isso alimentou o medo da nova religião. Os cristãos romanos que se recusavam a fazer o juramento de obediência e adorar o imperador como a um deus eram mandados aos anfiteatros e despedaçados por leões. Mas o avanço do cristianismo não podia ser impedido. E à medida que a influência dos cristãos aumentou, sua aversão pela diversão oferecida pelos jogos mortais das arenas não podia ser ignorada. Isto é um santuário subterrâneo para os mártires cristãos. Tantos cristãos foram martirizados no norte da África que capelas como esta brotaram por todo lugar. A morte dos mártires gerou um entusiasmo pelo martírio em grande escala, especialmente no norte da África. Então, através do martírio, a cristandade ganhava mais poder. E em muitos lugares importantes, cada vez mais pessoas influentes estavam se tornando cristãs. E assim, os mais espertos entre a elite começaram a se tornar cristãos. Em outubro de 325 d.C., Constantino, o primeiro imperador cristão, fez uma declaração oficial contra os jogos gladiatórios. Isso marcou o início do fim do esporte mais associado ao Império Romano. Foi um processo lento. À medida que o Império se cristianizava e mais cidadãos eram cristãos, a caridade cristã substituiu os gastos com os espetáculos gladiatórios. E os cristãos, então, preferiram, em vez de gastar dinheiro nos jogos, preferiam gastar dinheiro no quê? Em igrejas como esta? Sim, em doações beneficentes para a igreja cristã em geral, para o sustento dos órfãos, para os pobres. Então, durante mais de 600 anos, esses jogos, os jogos gladiatórios, cresceram e se transformaram no espetáculo da arena. Havia política envolvida, havia religião envolvida, e aí, no século III ou IV, a cristandade está forte o bastante para dizer: aqueles jogos tiveram seu propósito, mas agora temos um novo jogo, e tem a ver com a igreja e com Deus. Isso mesmo. Ponha o seu dinheiro onde o seu coração está, onde a sua alma está. É, mas não tem nada disso em Hollywood. Não. Não. Então, de onde será que eles tiraram essa história? Seguindo os passos dos gladiadores desde Roma até os limites desse outrora glorioso império, consegui separar fatos históricos da teatralidade de Hollywood. E ao longo do caminho, descobri que esses guerreiros lendários alcançaram um nível de honra e admiração nunca antes, nem depois, concedido a escravos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Os jogos gladiatórios podem ter chegado ao fim. Mas a história sempre irá reverenciar aqueles que lutaram nestas grandiosas arenas. Os gladiadores. Não acha? Ah, um tridente. E a rede? E a rede, que está em todos os filmes de gladiador. O tridente é usado para golpear. E o ideal é usar a rede ao mesmo tempo. Isto é uma sica. Sica é de onde vem a palavra assassino. Em italiano vem de sicário. E como você usaria? Numa esquina. Contornando. É. Sério? É. E esse é o gládio, não é? É, esse é um gládio típico. E daqui veio a palavra gladiador. Isso mesmo, vem da própria espada. Já que o fio é rombudo, quando você bate um contra o outro... Olha só que legal. Que som legal, né? Bom. Imagine-se na arena, olhando para baixo. Dá para imaginar o som... ecoando. Para dar um efeito dramático. Isso mesmo. Ah, os elmos. É a parte favorita de todos. Muitas opções. Qual você escolheria? Vou escolher esse aqui. Parece bem mal. Nossa. Esse é pesado, hein?
Ah, gostei. Parece intimidador. É verdade. É o olhar, são os olhos. É por isso. O que acha? Coube bem? Tá bem justo. E definitivamente a visão fica bem limitada. Que tal o peso? Ah, o pescoço tem que ser forte. É justamente isso. Ninguém podia escolher um elmo qualquer para usar especificamente, porque você tinha de ser grandalhão para usar este. Agora imagine isso junto com o escudo. Você tem o gládio, tem a sua armadura, as suas grevas, e você está lutando num dia quente em Roma, em uma arena. A cabeça não cozinharia aqui dentro? Com certeza. E tem mais uma coisa. O que você está sentindo? Eu não respiro. É exatamente isso. Todos os elmos que estão aqui foram projetados com prós e contras. Para saber o que Alex e seus gladiadores modernos descobriram sobre esses jogos de 2000 anos, pedi para pôr a mão na massa. Na posição... Esse é o curso básico dos gladiadores. Esse é o começo. Isso é o bom. básico. Tá Primeiro, legal. assim, tá bom? Tá. Então, é pra baixo, pra frente e um... O meu treino começa com a Rudis, uma espada de madeira usada para aprender os 7 movimentos básicos da luta com espada. Está pronto? Tô. Tá? Tô. O primeiro golpe é na cabeça. Nos tempos antigos, cada gladiador era forçado a fazer um juramento e entregar sua vida ao seu mestre. Se não obedecesse às ordens dele, você era chicoteado, marcado com ferro em brasa ou morria pela espada. 2, recue. Tá? Gire. Bom. Diferentemente do que vemos nos filmes, esse treinamento intensivo podia durar até 1 ano antes do gladiador ser considerado apto para a arena. Um passo à frente e traga a perna até aqui embaixo. Bom. Perfeito. Já dominou todo o básico. Agora quero dar um gostinho pra você de como era ser um gladiador. Então, pra fazer isso, quero que incorpore o tipo máximo possível. Teremos que vesti-lo pra isso. Pronto? Tá bom. Spartacus, Maximus, Jossicus. É isso aí. Está muito bom. Bom mesmo. Eu tô ridículo. Está ótimo. Isso é uma autêntica... É uma roupa de autêntica gladiador. roupa de gladiador. É profissional, você escolhe o que vai usar. Já tem sangue de suas últimas lutas aí, só pra lembrar as pessoas sobre a sua grande luta contra o seu arqui-inimigo. Mas esses seriam os caras contra quem você lutaria. Se eu pareço bobo, olha só esses caras. Esse foi um bom golpe. É bom mesmo. Acabou. Agora sim terminou. Não. Ele está fazendo o chamado aglocution em latim e está perguntando: lutei bem o suficiente? Mereço a vida ou a morte? Bom, como você é o convidado de honra, nós... Faço assim pra vida ou morte? Não, o polegar pra cima. Na Roma Antiga era quando você via uma mulher linda passando, dava aquele assobio e fazia assim, que era um símbolo fálico. Então pra isso, não dá. Eu achei que fosse... Ele vive. Pois é, no cinema eles fazem isso. O movimento que se fazia era estender a mão, ou você punha pra baixo pra morte. Assim ou assim. O que vai escolher? Jossicus? Eu acho que Jossicus fica com vida. Então, vida será. Jossicus está de bom humor hoje. É uma surpresa descobrir que alguns perdedores deixavam a arena com vida. Mas se os treinadores davam valor à vida dos gladiadores, eu quero saber como eles viviam. Hollywood quer que acreditemos que era em gaiolas e péssimas condições. Mas, para ver a verdade, estou indo para o Ludus Magnus. Construído originalmente pelo imperador Domiciano entre 81 e 96 d.C., o Ludus Magnus era o maior dentre 4 centros de treinamento e residências de gladiadores em Roma. Darius! Oi, Josh. Combinei de me encontrar com Darius Aria, especialista em cultura romana antiga, para aprender como era a vida para os gladiadores que moravam aqui. Aqui estamos no chão da arena. Tá bom. E ela foi apenas parcialmente escavada, mas já dá para ter uma ideia de que era bem grande. Você vai ter que imaginar muitos gladiadores lutando, treinando, aprimorando o seu desempenho. Construído à sombra do Coliseu, este local era o lar dos melhores gladiadores de Roma. Na sociedade rigorosamente hierárquica de Roma, esses guerreiros existiam para divertir os aristocratas ricos e abastados, oficiais do governo e militares de alta patente. Oficialmente escravos, meras propriedades, os gladiadores ficavam no final da classe mais baixa. Até onde estou vendo, os tijolos que estão hoje expostos
Seria isso que veríamos naquela época? Não, teríamos visto algo muito mais magnífico. Se olhar aqui, os romanos revestiam todas as suas estruturas feitas de tijolos com alguma coisa, como afrescos. Neste caso, havia um laminado de mármore. E esta provavelmente era a escola mais ricamente decorada de todo o mundo antigo. Darius me conta que a maioria das escolas de gladiadores pertencia ao imperador e eram controladas por ele. O que significava que as instalações, especialmente aqui em Roma, tinham de estar à altura das expectativas imperiais. No decurso da escavação, eles acharam fragmentos que não foram embora para outro lugar. E é isto bem aqui? Tem um monte deles. E este é o tipo de coisa que estaria fixado à parede. E também tem alguns pedaços de coluna. Isso é lindo. É. Tinha mármore revestindo essa parede, não é? Tinha. Era branco e brilhante. Lindo. E contudo, eles eram escravos. Essa é a ironia. Eles davam toda essa atenção àqueles que estavam na posição mais inferior da sociedade. Olhando para as ruínas deste complexo, que um dia foi tão luxuoso, estou descobrindo que a vida dos gladiadores profissionais era mais confortável do que os filmes de Hollywood sugerem. Sou Josh Bernstein. Estou na Itália para explorar um dos personagens mais emblemáticos do Império Romano, o Gladiador. Forçados a lutar pela liberdade num espetáculo sangrento, os gladiadores são retratados em Hollywood como prisioneiros, escravos e selvagens. Agora estou seguindo os passos desses guerreiros lendários para ver como eles realmente viviam e morriam. As expedições de Josh Bernstein. Já ouviu aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Bem no auge do domínio romano, isso era verdade. Roma era o centro do império. Mas isso também vale para os gladiadores, pois esta cidade e seu mundialmente famoso Coliseu era o palco máximo para os combates desses guerreiros. Ao ouvir a palavra gladiador, a maioria das pessoas pensa em filmes como Spartacus, onde para viver, escravos endurecidos pela batalha tinham de lutar até a morte. Contudo, evidências descobertas recentemente sugerem que esses guerreiros selvagens eram muito mais do que Hollywood nos faz acreditar. Eu quero descobrir como os gladiadores realmente eram, como viviam e como morriam. E as respostas podem surpreendê-lo. Roma emergiu em 509 a.C. como um estado agressivo e expansionista, que acabou conquistando todo o sul da Europa, o Oriente Médio e o norte da África antes de se tornar o maior e mais poderoso império do mundo. Apesar do colapso do Império em 476 d.C., língua, arquitetura, arte e lei romanas ainda influenciam a sociedade atual. A minha jornada começa com uma volta à escola. A escola de gladiadores. Deve ser interessante. Posizione! Pendente! Pendente! Alto diritto! Alto diritto! Basso rovescio! Basso rovescio! E é mesmo. Pendente! Esta academia, ou Ludus, treina homens para lutar como se lutava há 2000 anos o esporte mais famoso da Roma Antiga. Alex. Prazer. Como eu vai? não daria a mão, mas na Roma Antiga isso era ruim, sabia disso? Não. Deve agarrar o antebraço. Tá. Se você não conhece o cara, é só pra garantia. Dê um apertando o braço Tá. e aí deslize pra baixo. Tá bom. Pra ter certeza de que o cara não tem nada... Nenhuma arma. Isso, nada na manga. Nada na manga. Essa é a origem. Cumprimento de gladiador. Alex Mariotti é instrutor de uma organização chamada Grupo Histórico de Roma. Alto diritto! Alto diritto! A meta deles? Estudar como os gladiadores lutavam em combates de verdade. Temos novos recrutas treinando e você será um deles, é claro. Posizione! Pendente! E eles sempre se vestem assim, é? Pendente! Antes que eu possa começar a treinar, vamos ao arsenal para Alex me mostrar as armas usadas nesse jogo mortal. Uau, impressionante. É uma bela seleção de armas de destruição. Este era um quarto de gladiador. Era. Acreditamos que ele podia acomodar 4 ou talvez 5 camas. Algum deles tinha um quarto individual?
Isso dependia muito do seu status, quanto você faturava para o seu dono. Sei, então quanto maior o seu status, melhores as suas acomodações aqui. Se você fosse mesmo um mega-astro, poderia ter um desses só para você. Mas enquanto os gladiadores estavam treinando, não só no Ludus Magnus, mas em qualquer escola, podiam se divertir? Sim, eles recebiam uma mesada e podiam gastar essa mesada se embebedando, gastar com prostitutas. E se tivessem bastante status, podiam ir até as termas e fazer uma massagem, relaxar. Eles podiam sair. Tinham uma certa liberdade de movimento e podiam ir a outras partes da cidade. Isso era possível. Mas aí, no final do evento, ou no final do dia, eles tinham que voltar para cá. Eles ainda conheciam alguém e esse alguém queria saber onde estavam e seguir seus movimentos. A imagem conhecida do gladiador como um bárbaro do mal rapidamente está sendo substituída por aquela de um guerreiro bem treinado que colhia os benefícios do sucesso. Agora estou indo para o sul, para Pompeia, uma cidade mergulhada em história gladiatória. Foi aqui que o primeiro anfiteatro foi construído, por volta de 80 a.C. E espero que, vindo aqui, eu possa entender melhor quem eram esses gladiadores. A explosão do Vesúvio em 79 d.C. criou de fato uma cápsula do tempo. Uma janela para o mundo dos moradores de Pompeia. E quem está me ajudando a explorar esta cidade antiga é o professor Barry Strauss, da Universidade de Cornell. Este é o alojamento. Sim, este é o alojamento dos gladiadores, onde eles viviam e treinavam. Como no Ludus Magnus. Em Roma, sim. Entendi. Uma das coisas que encontramos aqui, que é muito interessante, são listas com os nomes dos gladiadores que treinavam aqui. E essas listas são importantes porque confirmam para nós que alguns dos gladiadores, ao invés de serem escravos, eram, na verdade, homens livres e cidadãos romanos. Achei que todos os gladiadores fossem escravos. Não. A maioria dos gladiadores eram escravos, mas uma quantidade bem grande, talvez até um terço deles, eram cidadãos. Eles voluntariamente abriam mão de sua liberdade por vários anos para serem gladiadores. Porque eles queriam ser. Queriam ser gladiadores, sim. É difícil entender por que cidadãos livres abririam mão de seus direitos para levar a vida dura de um gladiador. Mas Barry me diz que uma descoberta nas paredes de Pompeia pode explicar por quê. Estou em Pompeia, onde a minha saga para descobrir a verdade por trás da imagem que Hollywood faz dos gladiadores como renegados selvagens revelou alguns fatos interessantes. Aqui, o fascínio pelo estilo de vida do gladiador era tão forte que cidadãos livres estavam dispostos a abrir mão de seus direitos pelo desafio da arena. E o arqueólogo Barry Strauss acha que sabe o motivo. Status de celebridade. Era uma emoção enorme ter a vida de gladiador. Havia aqueles atraídos pela fama, atraídos pela emoção, pela violência, atraídos pelo aplauso e, em alguns casos, até atraídos pelo dinheiro. Arqueólogos encontraram sinais do status de celebridade. Muito bem, primeiro tem o reciário, com tridente numa mão e rede na outra. Reciário. Trácio, Murmilo, Oplomatus. Tá bom. E esse é o Provocator. Depois havia os extras, como você. Não sei se sabe, mas qual sua maior habilidade na arena? Eu não tenho nenhuma. Espera aí. Eu já não. sei. O quê? O que foi? Sem brincadeira. Beleza na arena, de vez em quando, era até 70% da vantagem, porque as moças amavam os gladiadores bonitões. Então você não usaria isso, não usaria isto, mas usaria algo assim. Protege a cabeça. Isso, e as maçãs do rosto. Mas ao mesmo tempo, quando sai lá, as moças podem ver o que tem pra mostrar. E, portanto... É sério? É. A gente pode tentar? Claro. Por que não? Muito bem, então... Tá legal. E aí, o que eu faço agora? É muito simples. Pense assim, tente se aproximar de mim. Então eu tento te acertar. Isso. Mas não tento pra valer, né? Não. Em posição, tá bom? Legal. Tá bom, ó. Minha preocupação é que você tem isso aí. Você pode me acertar 1,5 metro. É isso aí. Tá legal. Vamos lá? Tá legal, então vamos lá. Pronto? Se eu fizer isso aqui, ó. Isso. Eu posso jogar isso aqui em você? Tão divertido, né? Opa! É isso aí. Você tá bem? Eu te machuquei? Não. Tudo bem. Eu sobrevivo. Acho que é nessa hora que técnica e treino ajudam.
Fica claro que com tanta variedade de armas e técnicas, para ser gladiador você precisava de muito mais habilidade do que o cinema nos faz acreditar. E cada vez que Alex e seus alunos se paramentam, tentam descobrir ainda mais verdades escondidas. Esse é o objetivo da arqueologia experimental. É vestir a armadura, o elmo, usar as armas, experimentar e dizer: isso funciona e isso não funciona. Como eu não tenho habilidade, dá pra gente fazer alguns deles lutarem uns contra os outros? Só pra eu poder ver um combate? Claro, claro que sim. Desde o momento em que o gladiador entrava na arena, sua vida estava na balança. Um fato que ajuda a transformar filmes em sucessos. Mas estou para descobrir se o esporte mais sangrento da história era tão mortal quanto Hollywood retrata no cinema. Estou em Roma, numa escola moderna de gladiadores, onde 2 lutadores treinados estão se preparando para o combate. Esta é a minha chance de ver se os gladiadores eram tão brutais quanto aqueles retratados nos filmes. Então, o que acha? Nada mal como espetáculo, não é? Não mesmo. Agora você vai ver 2 gladiadores lutando, como lutavam na Roma Antiga. Que os jogos comecem. É isso aí. Saludo. Ave. Nossa, que rápido. É incrível. Apesar do tamanho das armas, conseguem ser velozes. Alex, a luta vai sempre até a morte? Não, não, não. De jeito nenhum. Havia várias lutas. Para desarmar um homem, só até tirar sangue ou até a morte, é claro, que é a mais conhecida. Entendi. Alex me conta que durante o governo de determinados imperadores, até 90% das lutas terminavam sem mortes. Na maioria dos casos, se os 2 gladiadores lutassem corajosamente, ambos deixariam a arena vivos.